Olá, tudo bem com você? Super, mega, hiper animado? Ótimo! Vamos a mais uma aula? Vamos, professora? Muito bem. Quero compartilhar com você neste momento uma linda mensagem. Vamos acompanhar junto com a professora? Sim, professora, vamos. Compartilha aí. Ihu! Vamos lá, então. Alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus. O que você achou? Maravilhoso. Alegria só tem aquele que conhece Jesus. Por isso nós somos alegres, felizes, lindos e maravilhosos. Nós temos Jesus no coração. Ótimo! Vamos agora à nossa aula? Vamos, professora! Ai, eu amo quando você participa assim animadamente na nossa aula. A professora pergunta e você responde. Oh, benção de aluno! Vamos lá. Olhem, vamos revisar um pouquinho. Para isso, nós vamos, então, agora acompanhar aqui a resolução de alguns exercícios, ok? Estamos fazendo uma revisãozinha. Leia o texto de Newton Binotto para responder a questão. Em uma funerária romana exposta no Palácio Máximo em Roma, está gravado em baixo relevo a cena de uma batalha entre os soldados romanos e um exército de bárbaros. Os primeiros ocupam a parte de cima da uma e estão vestidos com uniformes elegantes, espadas e instrumentos de guerra. Na parte de baixo estão os bárbaros, com os olhos esgazeados e posturas desorganizadas. Em uma das cenas, um soldado segura a mão já desarmada de um inimigo e levanta seu rosto como a procurar o segredo de um povo inferior, que ainda assim havia tentado desafiar os conquistadores. Essa cena, longe de representar algo especial na cultura romana do século III, fazia parte de uma representação corrente do mundo e da posição ocupada pelos romanos. Ela integrava a ação de busca pela identidade de um império que ambicionava por uma posição que fosse eterna. Para isso, era preciso olhar profundamente os olhos do inimigo, para talvez descobrir a própria essência do ser humano e daquilo que o negava e ameaçava a sua existência. De alguma maneira, continuamos a olhar dentro dos olhos do diferente para afirmarmos nossa identidade e expurgarmos nossos medos. Da antiguidade até hoje, foram muitos os momentos em que precisamos nomear os bárbaros, para podermos encontrar nosso próprio nome. Adalto Novaes, Mutações entre Dois Mundos. No final do texto, a passagem precisamos nomear os bárbaros para podermos encontrar nosso próprio nome. Pode ser assim entendida. Vamos ver agora qual alternativa que fecha para completarmos. O encontro com o diferente, quando percebemos o que nos distingue deles, é o que nos permite entender quem somos. Interessante essa.
Agora vamos lá. Precisamos nomear os bárbaros. O vencedor de um combate é um bárbaro? Deve prestar homenagens ao derrotado para que não seja visto como um mau vencedor. Aquele que participa de uma guerra, se vencê-la, tem o direito de contar a história sobre aquele que perdeu, sem questionamentos, como se fosse verdade. Será? O ser humano se repete ao longo da história, tanto em suas características positivas quanto nas negativas, como a guerra. Mas nem todos nós vivemos a guerra, né? Não guerra com armas física, né? Um povo diferente nos considera tão estranhos quanto nós os consideramos tão estranhos quanto nós os consideramos também estranhos. Muito bem, então, alternativa A é o que fecha a nossa respostinha, então, para a questão 1. Ótimo. Questão 2, aí você tem uma imagem aqui, olha que interessante. E aí você vê que nessa imagem, você tem aqui, ó, várias pessoas, ok? Andando numa grande cidade. Aí vamos à continuação. No Brasil, há grande dificuldade de se firmar uma vida política que traga debates e contribua para uma reflexão mais profunda. Analisando a sociedade brasileira atual, observamos o quê? O apego à memória que não alimenta preconceitos quando olhamos essas pessoas? Uma desigualdade social motivada pela inexistência de indústrias? Sem indústria não há trabalho, será que todos esses que são desempregados ou são empregados? A intenção de não privatizar nem mudar o sistema de ensino? É isso que nos faz refletir? Ou é a falta de investimento na educação e na formação da pesquisa científica? Será que poderia ser a D? O que você acha? Uma estruturação maior daqueles partidos que defendem a descentralização do poder? Nossa, nada a ver. Só está dizendo a grande dificuldade de se firmar uma vida política que traga debates. Por quê? Porque nós precisamos investir mais na educação para tornar o quê? As pessoas, os indivíduos, seres pensantes e críticos. Tudo bem? Então, a letra, neste momento, é a letra D. Agora, vamos à questão 3. E na questão 3, você tem agora uma tira aqui da Mafalda. E aí, a Mafalda, ela está agora aqui, que é uma personagem que você já conhece, né? Então, nós vamos analisar a Mafalda aqui. Vamos aumentar aqui o quadrinho para você visualizar melhor. E vamos lá. Olha aqui o que diz aqui a Mafalda. Mafalda aqui. Tá a Mafalda sentadinha ali, né, olhando uma TVzinha, grudadinha na tela, ó. Aí tem um casal ali se beijando. Passa a mãe e olha. Toma, Mafalda, leia o Pequeno Polegar, que é muito melhor para a sua idade. Aí ela começa. No escuro, pensando serem o Pequeno Polegar e seus irmãos, o ogro matou suas próprias filhas. Ela diz, essa é boa. Sempre pensei que para qualquer idade um beijo é muito melhor que um crime. Olha como a Mafalda, ela é profunda em seus pensamentos. Mafalda é uma personagem criada pelo cartunista argentino Quino. Ela é conhecida por suas opiniões críticas sobre diferentes assuntos. Ok? Afirmação para você. Agora vamos assinalar a alternativa que melhor expressa o efeito de humor produzido pela tira. Vamos ver. Todo o efeito de humor pode ser percebido exclusivamente pelos elementos verbais, expressos pelas falas, mas é um texto híbrido, eu preciso das linguagens verbal e não verbal. Descartar. Todo efeito de humor pode ser percebido exclusivamente pelos elementos visuais, expressam as faces das personagens? Será que só pelos visuais? A fala de Mamã, que é a mãe da Mafalda, é responsável pelo efeito de humor, uma vez que ela trata o tema de forma irônica, denotando certo conservadorismo por parte do autor da tirinha. Será? Ou a fala da mamã apresenta um discurso de que os pais devem cuidar da formação de seus filhos, escolhendo entretenimentos adequados à sua idade. No entanto, ela oferece a Mafalda uma leitura que demonstra justamente o contrário. Letra E. Mafalda concorda com a sugestão de Mamã, o que é percebível nas expressões faciais dela em todos os quadrinhos. Ela concorda quando ela aceita o livro,
e começa a ler. Mas você percebe que o quê? Eu tenho aqui, você tem aqui, então, a letra D, ok? Que os pais devem cuidar da formação de seus filhos, escolhendo tratamento adequado à sua idade. Ela está vendo o quê? O programa de adulto. Mas a mãe passa a ela uma outra leitura que também fala de uma violência, ok? Então, de alguma forma, a mente da Mafalda está sendo moldada. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver agora a questão 4. E aí, na questão 4, vamos dar uma analisadinha aqui no texto. É uma questão da PUC, do Paraná. O texto a seguir é referência. Vamos ver. A estratégia sinistra dos cigarros eletrônicos. Sem controle, os aparelhos tornarão as crianças dependentes de nicotina. Eles foram lançados com o pretexto de ajudar fumantes a se livrar da dependência de nicotina. Por alegarem não conter as substâncias cancerígenas e a fuligem resultante da combustão do fumo, evitariam riscos de câncer, doenças cardiovasculares e pulmonares obstrutivo-crônicas. Numa demonstração inequívoca das intenções da indústria mais criminosa da história do capitalismo ocidental, a Altria, a maior fabricante de cigarro nos Estados Unidos, detentora das marcas Marlboro e Parliament, entre outras, acaba de investir 12,8 bilhões de dólares na compra de 35% da Juul Labs, empresa que domina 1/3 do florescente mercado de cigarros eletrônicos do país. E aí você tem aqui dentro da coluna do Drauzio Varela, então, certo? Estratégia sinistra. A estratégia dos cigarros eletrônicos. Agora vamos entender. O emprego de algumas palavras em determinados contextos ajuda a apresentar e a reforçar o posicionamento defendido sobre um tema. No texto de Drauzio Varela, sobre a história do tabaco, o posicionamento do autor é reiterado pelo emprego de que palavra das apresentadas a seguir. Qual você marcaria aqui? Vamos pensar um pouquinho. Inequívoca seria o quê? Contrárias, né? Detentoras, elas mantêm firmes, verdadeiras. Qual seria, então? Inequívoca. Então, a ideia errônea sobre o que é real. Ok? Ótimo. Agora, nós vamos para a questão 5. E a questão 5, você tem uma charge aqui. Você tinha um quadrinho, um texto híbrido, e agora você tem uma charge, que também é um texto híbrido, porque tem imagem, linguagem não verbal, e palavras, linguagem verbal. O que é isso, amigão? Minha família, minha turma, meu estado, meu município, minha namorada, minha igreja, meu... Olha o que ele tem aqui, que ícones são esses que você já conhece, Face, Twitter, né, YouTube, Insta, e assim vai, você conhece isso. A charge apresenta visão crítica sobre formas de interação social na atualidade. Por que as redes sociais disponíveis na internet têm o quê? Influenciado o convívio harmonioso entre os indivíduos de grupos sociais antagônicos contrários? Preservado as relações sociais com seus costumes sedimentados e cristalizados? Colaborado para a assimilação e a propagação da cultura televisiva? Ou promovido novas formas de socialização baseadas numa relação virtual, determinadas ações sociais que mantêm a estrutura hierárquica da sociedade? Ou determinadas ações sociais que mantêm a estrutura hierárquica da sociedade? Qual que você acha? Nós sabemos que são a promoção de novas formas de relacionamento dentro da sociedade, ok? Baseado aqui na relação virtual. Ótimo. Questões de interpretação fáceis, aquilo que nós já vemos trabalhando, certo? Certo, professora. E meu aluno do coração. Vamos à questão 6. O espírito humano controla as máquinas cada vez mais potentes que criou, mas a lógica dessas máquinas artificiais controla cada vez mais o espírito dos cientistas, sociólogos, políticos e, de modo mais abrangente, todos aqueles que, obedecendo à soberania do cálculo, ignoram tudo o que não é quantificável, ou seja,
os sentimentos, os sofrimentos, a alegria dos seres humanos. Essa lógica é assim aplicada ao conhecimento e à conduta da sociedade que se espalha em todos os setores da vida. Edgar Morin, né? A humanidade da humanidade. No contexto atual, essa crítica proposta por Edgar Morin se aplica aqui à intensificação das relações interpessoais cada vez mais intensas, cada vez mais distantes. Descentralização do poder econômico, é esse o assunto? É essa crítica à fragmentação do mercado consumidor, à valorização do paradigma tecnológico ou à simplificação das atividades laborais. Então, o que você vai dizer para a sua professora? Qual que você vai, então, marcar aqui? A valorização do paradigma tecnológico, né? Então, mas a lógica dessas máquinas, interessante que ele diz aqui, né? Mas a lógica dessas máquinas artificiais controla cada vez mais o espírito. E aí ele vai citando, né? Cientistas, sociólogos, políticos, e de modo abrangente, todos aqueles que o quê? Que obedecendo a soberania ignoram tudo que não é quantificável. Ou seja, o quê? Os sentimentos, tudo aquilo que existe aqui, né? A gente fala aqui, mas é aqui, certo? Muito bem, acabamos nossa aula agora com uma revisão, ok? Uma revisão sobre argumentação e sobre textos diferentes, usando imagens como charge, como tirinha, como uma foto que tem aqui, ok? Muito bem, fiquei feliz de conversar com você e vejo você super mega animado na próxima aula, ok? Até lá, até breve.